Seja bem-vindo mais uma vez, assinante da Academia Lair Ribeiro. Nós vamos conversar aqui agora com o cardiologista Dr. Lair Ribeiro, porque a base da sua formação, né, Dr. Lair, é a cardiologia, além de ser nutrólogo, que a gente também já sabe. Mas o assunto que a gente vai falar aqui agora tem a ver com palpitação, né? Sei. Eu lembro dessa palavra, minha avó falar, nossa, estou com uma palpitação aqui no peito. Eu queria saber o que é esse termo palpitação no peito, que as pessoas mais antigas falavam, acho que talvez o jovem hoje nem sabe o que é isso daí, para depois a gente fazer a relação com o chá. Tá. Deixa eu te falar. Quando um órgão está funcionando bem, ele é transparente. Você não sabe que você tem estômago até que ele começa a te incomodar. Se ele não tiver problema nenhum, você nem sabe que tem estômago. Ele é transparente, eu chamo. Ninguém, você se dá conta que tem ele. Você enxerga bem. Não tem nada de preocupar com a sua vista. Quando você começa a enxergar embaçado, você fala, tem que ir no oftalmologista. Quando o seu coração está funcionando bem, você não tem coração. Está lá. Quando o coração começa a dar problema, você se conscientiza dele. Quando o coração sai do seu ritmo, ou por um momento faz o que se chama extrasístole, aí ele vem batendo assim, ó, de repente faz puf, um batimento fora da hora. Isso causa uma palpitação. Opa, meu coração parece que saiu do ritmo. Ó, senti a palpitação. Quando Sente isso fisicamente. Sente fisicamente. Quando o coração bate rápido demais, ele passa de uma certa frequência, você também sente, porque ele começa a bater tão rápido que os nervos percebem e você tem aquela sensação de que ele está batendo rápido. Também é chamado de palpitação. Então, palpitação é você se conscientizar de que alguma coisa está errado com o ritmo do seu coração. As pessoas, em geral, preocupam muito porque você vê o paciente que tem um infarto, 30% deles morrem antes de chegar no hospital. Tem lugares até 50% morrem antes de chegar no hospital. Porque para muita gente, a primeira manifestação de doença cardíaca é morte súbita. 30% das pessoas que têm problema cardíaco morrem na primeira vez. Primeira manifestação, não sabia que tinha e morreu. Não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Então, a pessoa quando tem palpitação, ela se preocupa, porque ela vê alguém morrer, ou soube que alguém morreu subitamente. Você pode ter uma palpitação que é benigna. Tem uma taquicardia que sai pela boca, ela é chamada enfermidade benigna de Bovéret. O francês, Bovéret, que descobriu isso. É uma taquicardia que te incomoda, que faz você suar frio, mas não vai te matar, entendeu? Você vai no pronto-socorro, eles fazem uma injeção e você sai da taquicardia. É uma taquicardia supraventricular. Agora, se você tem uma arritmia do ventrículo para baixo, ventricular, por exemplo, uma taquicardia ventricular, a tendência dela é ir para fibrilação ventricular e morte. Então, como a pessoa leiga tem uma palpitação, ela não sabe de onde está vindo, se é supra, se é no ventrículo, ela fica muito preocupada. Ela vai no médico, ela faz um eletrocardiograma para ver como é que está o ritmo. Às vezes, quando ela vai no médico, não tem nada. O eletro está normal. Quando ela vai para casa, tem problema. Quando ela está estressada, tem problema. Às vezes, detecta no eletro. Se chegar a um ponto onde aquela arritmia, para mais ou para menos, é grave, hoje se implanta um marca-passo. Então, a pessoa tem um marca-passo, muitas vezes ele fica on demand, que chama, em demanda. O que é isso? Ele fica lá. Caso o seu coração parar, ele entra. Ele não está funcionando o tempo todo. Tem casos que está funcionando o tempo todo. A pessoa que tem doença de Chagas, a doença de Chagas lesa o coração e causa bloqueios. Aí o coração passa a bater, ao invés de 70 vezes por minuto, ele bate 30 vezes por minuto. Quando você tem um coração batendo 30 vezes, a não ser que você seja um super atleta, você não consegue subir uma escada, porque na hora que você sobe a escada, o seu coração bate mais rápido, porque precisa de mais sangue. Você está fazendo atividade física. Então o que acontece? Essas pessoas que têm frequência cardíaca muito baixa, eles colocam um marca-passo e ele trabalha o tempo todo. Ajusta ele para 70 batidas, e aí o estímulo elétrico para fazer o coração bater não vem mais do coração, vem do marca-passo. Entendeu? E existe também um outro aparelho que se coloca através de um acesso cirúrgico, Antes, fibrilador? desfibrilador. Desfibrilador.
Isso aí Qual que já é a é outro, diferença? isso aí já é outro problema. A diferença é muito grande. O desfibrilador, que é colocado em muito menos pessoas, ele dá um choque. Ele salva a sua vida. Existe uma síndrome chamada síndrome de Brugada, que foi descoberta por um cardiologista de Barcelona, que encontrou 8 pessoas na família com o mesmo problema. O que é a síndrome de Brugada? Talvez você tenha na sua família. É o seguinte, você tem história de morte súbita na família. O meu avô morreu subitamente, o meu pai morreu subitamente, eu tive um tio de 30 anos que morreu subitamente. Então, essa história de morte súbita na família. Aí ele faz um eletrocardiograma e identifica, na posição V1, V2, V3, uma elevação do segmento ST. Aí é caracterizado a síndrome de Brugada. E essa síndrome de Brugada, hoje, a orientação é o seguinte, eu descobri a síndrome de Brugada, eu vou implantar um desfibrilador interno, que tem uma bateria e que vai dar um certo número de choques. Vamos supor, vai dar 12 choques. Então eu vou viver com aquilo. Se eu estou, de repente, meu coração parou ou entrou em taquicardia, o meu desfibrilador entra, eu sinto um coice dentro do peito. Pum! Aí eu volto. Entendeu? E aquilo salva vidas. Só que não é barato. Deve custar uns 80 mil reais hoje. E tem todo o implante, tudo aquilo tem que operar, internado e tal. Tá, isso é uma outra coisa. Mas voltando para a palpitação e a relação com o chá. Não, é o seguinte, qualquer cafeína, pessoa que tem predisposição à arritmia cardíaca, muitos deles são sensíveis à cafeína. Então, quando eles ingerem cafeína, e chá é rico em cafeína, eles desencadeiam a palpitação. Então, a gente fala, corta o café, corta o chá, corta a Coca-Cola, que a Coca-Cola também tem muita cafeína. Corta refrigerante, porque com isso você não vai ter essas crises de palpitação. E o chocolate também tem um pouco de cafeína. O chocolate também tem cafeína. Então, para diminuir a palpitação, o primeiro recurso é diminuir a ingesta de cafeína. O segundo recurso é fazer uso de magnésio, porque o magnésio ele é o mais potente antiarrítmico que tem. Então, você deve conhecer pessoas que estão nos assistindo que tomam magnésio, cloreto de magnésio, põe na água todo dia, entendeu? Tem um sistema, eles põem 33 gramas de magnésio no litro d'água, põe na geladeira, toma aqueles copinhos de vodka, 2 por dia. E pessoas vão dizer para você que depois que começaram a fazer isso, acabou a palpitação, e é verdade. Gostaria de falar um pouquinho mais do magnésio e do coração. O magnésio tem uma relação íntima com o músculo cardíaco, ele é importante para a saúde humana? Muito importante, não é só para o cérebro, para qualquer lugar. O magnésio, primeiro é o seguinte, nós estamos aqui por causa do magnésio. Por quê? Porque a vida era anaeróbica, a vida não tinha oxigênio. Houve uma época no planeta Terra que não tinha oxigênio. Aí as plantas começaram, através da clorofila, começaram a produzir oxigênio. A planta, ela pega o gás carbônico, transforma em oxigênio. O ser humano pega o oxigênio, solta gás carbônico. Então a gente fazemos uma comunicação. A molécula da clorofila, o centro dela é magnésio. Então ela tem se não tivesse magnésio, não teria vida aeróbica, não teria vida como a gente conhece hoje, que é de oxigênio. Então, desde o começo, o magnésio está lá. O magnésio faz parte de mais de 100 reações químicas importantes no corpo. Mais de 100. Identificada tem umas 100. E ele é um potente vasodilatador, ele é analgésico, então a pessoa está com dor de cabeça, toma magnésio, melhora. E ele é um potente antiarrítmico. Ele não deixa você ter convulsão. Então, pessoa que tem convulsão ou predisposição à convulsão faz uso de magnésio, nunca mais tem vários casos seguidos. A expressão magnésio é amigo do coração, então está correto? Está correto, está correto. Porque ele é o bloqueador natural do cálcio. O cálcio demais causa arritmia. O magnésio vem e bloqueia o cálcio de causar arritmia. Então ele é um potente antiarrítmico. Agora, hoje, o cardiologista, ele tem o hábito de indicar o magnésio como suplementação? Seria importante a suplementação do magnésio? Não, isso não faz parte do mundo dele. Porque como o magnésio é feito pela natureza,
tudo que é feito pela natureza não pode ser patenteado. Você não pode patentear magnésio. É do mundo, pertence ao mundo. E a indústria farmacêutica não tem interesse em trabalhar com substâncias que pertencem ao mundo. E é fácil entender isso. Se eu sou uma empresa, indústria farmacêutica multinacional muito forte, e eu lanço no mercado magnésio como antiarrítmico, e eu abro o mercado, o meu concorrente amanhã vai ir na minha cola. Eu fiz o trabalho todo e o meu concorrente vai na minha cola. Se eu fizer um trabalho de uma molécula que eu desenvolvi, que eu tenho uma patente de 17 anos sobre ela, que a indústria farmacêutica, a patente dura 17 anos, se eu descobrir uma molécula e eu provei para o mundo que ela não existe na natureza, por isso que todo remédio é ET, porque o que não existe no planeta Terra eu chamo de ET. Pô. Então, se eu tenho uma molécula que eu provo que não existe na natureza, é um ET para mim. Eu agora vou ser dono dessa molécula com exclusividade por 17 anos. Então agora eu vou investir um dinheiro, abrir um mercado, porque durante 17 anos quem manda nela sou eu. Só depois que vencer a patente que eu vou ter concorrente. Então eu vou ganhar o dinheiro que eu quiser durante esses 17 anos. Como o magnésio é uma coisa feita pela natureza, não é uma coisa que eu inventei no laboratório, eu não posso patentear. Não se pode patentear nada que a natureza fabrique. Então, pronto. Como não tem patente, as indústrias farmacêuticas não estão interessadas. Entendeu? Aí, nesse caso, o médico não receita. O médico não receita porque o médico é treinado, desde o primeiro ano de medicina, com indústria farmacêutica. O mundo do médico, em geral, é o mundo do remédio. Eu chamo da droga, né? Que é uma droga. É o mundo do ET. Ele trabalha com isso. Ele aprendeu a trabalhar com remédio. Que tem, às vezes, seus valores, tá? Tem momentos que você precisa de remédio. Não tem dúvida. Mas você imagina o seguinte. Quando eu coloco um remédio na boca, o meu corpo fala assim, o que é isso? Eu não conheço essa molécula. Aliás, ninguém conhece, porque ela foi inventada. Ela não existe na natureza. Aí o corpo fala assim, eu vou arrumar um jeito de eliminar essa molécula. Ele começa um mecanismo de eliminação. E aí vem os efeitos colaterais. É só você pegar uma bula de um remédio e ler. Você vai ver a quantidade de efeitos colaterais que tem. Você entendeu? Agora, doutor Lair, como cardiologista e nutrólogo, então a suplementação diária com magnésio seria bem-vinda? Claro que é muito bem-vinda, de várias formas. Na nossa alimentação, a você gente pode não consegue fazer isso, suplementar, tem que suplementar. É muito difícil, principalmente no Brasil, porque o Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um país pobre em magnésio, porque para você ter magnésio no solo, você tem que ter vulcões, você tem que ter terra magnesiana, que o Brasil não tem. O Brasil não tem vulcões. Então, quanto menos vulcão você tiver, menos magnésio você tem. Ora, se você não tem magnésio no solo, como é que o tomate que você plantou lá vai ter magnésio? Me fala. Ele vai tirar de onde? Ele não fabrica magnésio. Então, a verdura, a fruta, ela só pode te dar aquilo que está no solo. Como o solo brasileiro é pobre em magnésio, o que você acha? Ele vai ser pobre. A água é pobre em magnésio. Né? Porque não tem água. A água tira o magnésio de onde? Do solo. Ela vai passando e vai pegando. Não tem. Então tá aí uma dica, suplementação com magnésio, aqui a dica do Dr. Lair Ribeiro, que também é nutrólogo. Agora, a gente vê muitas formas do magnésio, né? O que a população mais conhece é o cloreto de magnésio. Tem aquela receitinha básica de colocar um pouquinho num jarro d'água e tomar todo dia? Os magnésios podem se apresentar de duas formas. Na forma de sais e na forma quelada. Quelada é quando eu pego um mineral e junto nele um aminoácido. Magnésio glicina, é quelado. Magnésio trionato, é quelado. Magnésio dimalato, é quelado. Eu peguei e juntei alguma coisa. Agora, existe os sais, o cloreto de magnésio, o sulfato de magnésio, entendeu? E assim por diante. Os sais são menos absorvidos do que os quelados. Mas, por outro lado, são 1000 vezes mais baratos. Então, uma pessoa que quer fazer uso de magnésio todo dia, a vida inteira... Não tem problema. Ele não tem problema, ele vai tomar um pouquinho todo dia. Então, a receita que se tem aí, que todo mundo conhece, é você fazer sachês de 33 gramas de cloreto de magnésio,
Você compra 1 quilo de cloreto de magnésio por R$19 e você coloca